Rapaziada, pergunta direta, vamos lá. Vocês têm aquela dúvida se vocês deviam estar começando em cripto ou em renda fixa? Se uma dispõe da outra, se você está certo começando em cripto ou em renda fixa? Se tem essa dúvida, fica nesse vídeo que ele vai te ajudar muito. Vamos lá. Seguinte, a primeiro tópico, reserva de emergência. Pessoal, reserva de emergência nada mais é do que o mínimo para todo mundo que quer investir hoje. A renda fixa dispõe de melhores títulos para você alocar a sua reserva de emergência. Seria o seu colchão financeiro. O que é um colchão financeiro? É aquilo que vai poder suportar as crises quando vier. Então, você tendo esse colchão, você evita de vender seus ativos num momento ruim. O Bitcoin. Se você compra Bitcoin, só Bitcoin, aí você vai colocando lá 100 reais, vamos por 100 reais como exemplo, você bota todo mês 100 reais, e você só tem isso investido. Só, tipo, os seus únicos 100 reais disponíveis mensais é o que você tem para investir e você vai lá colocando Bitcoin. Então você vai lá, colocando todo mês Bitcoin, 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 Bitcoin. E se o Bitcoin deu uma despencada, igual aconteceu semana passada, você vai entrar em choque e vender, e você não tem. Se acontecer alguma coisa, dá uma despencada, aí você vai ficar assustado, vai querer vender. Se você tiver algum tipo de doença, você tiver algum tipo de perder o emprego, esse tipo de coisa que acontece normalmente na nossa vida, se você estiver exposto totalmente no ativo que seja muito volátil e tem muito risco de variar, você vai acabar perdendo dinheiro, porque você vai tirar e vai acabar executando venda no momento errado. E isso é muito ruim. E é para isso que serve uma reserva de emergência ou um colchão financeiro. A média é você ter no mínimo de 3 a pelo menos uns 12 meses. Né? O mínimo é 3 a 6. O ideal é 12 meses de renda guardada. Então, vamos supor, se você tem uma renda de mais ou menos 4 mil reais, 3 meses você teria que ter guardado para sua reserva de emergência no mínimo de 3 meses, seriam 12 mil reais. O ideal seria 6 meses, que seriam 24 mil reais. Ou num cenário um pouco mais otimista, 12 meses de renda, que no caso seria 48 mil reais. Você tendo esse dinheiro, você consegue se manter com a sua renda. Então, se você perder o emprego, se você tiver algum familiar, um filho, uma esposa doente, você ter um colchão financeiro, de que você pode tirar desse colchão a um valor que você poderia tirar tipo, dos seus investimentos, você tiraria do seu colchão, entendeu? E isso é muito bom, pelo fato de você corre o risco, mas você não tem essa pressão, você não tem essa necessidade de tirar o seu dinheiro na hora errada. A renda fixa gira em torno da taxa Selic, uma taxa que é determinada pelo Banco Central. Hoje essa taxa está, o que significa? Que é uma boa rentabilidade. Com a taxa elevada nesse nível, os investimentos de renda variável e exterior acabam ficando menos atrativa pelo fato da nossa taxa de juros estar muito alta e os títulos do nosso país, né, os títulos públicos, estão muito atrativos. E nos últimos 12 meses ela se mantém nessa média. A renda está muito alta perante o que ela já foi. Né? A gente já teve taxa Selic a 14%, a 13%, a 11%, a 4%, a 6%. Já o Bitcoin é um ativo que varia muito. Ele varia de ciclo para ciclo. Por exemplo, a gente já está entrando num ciclo com tendência de baixa. Entendeu? Ainda não dá para cravar que é uma tendência de baixa, porque ele já aumentou. Só que é muito especulativo, não é igual a reunião do Copom. Né? Não é um modelo que a gente consegue definir numa reunião, entendeu? O Bitcoin ele é muito mais complexo, ele depende de várias políticas, ele depende de vários países, ele depende de vários tipos de mercado. Então, são coisas totalmente diferentes. Mas nesse vídeo, o intuito é o seguinte, explicar renda fixa ou Bitcoin, qual que vale mais a pena. Vamos lá. Taxa Selic. Taxa Selic nada mais é do que você emprestar o dinheiro para o governo e o governo te pagar com juros. Entendeu? Então, igual os dados que eu passei antes, esse é o valor que o governo te paga pelo dinheiro emprestado. Dentro da renda fixa nacional, a taxa Selic, o
o CDB, o CDI, o Tesouro Direto são os títulos que são mais seguros possíveis, né? É o investimento mais seguro do país. Sendo o CDB e o Tesouro Direto os mais seguros. Com relação a isso, o Bitcoin, na sua rentabilidade, olha como é engraçado, o Bitcoin teve uma queda nos últimos 12 meses de aproximadamente 37,2%, sendo que o topo do Bitcoin foi no final de 2025, onde ele bateu 126 mil dólares. E hoje, né, hoje no mês de junho, ele fica beirando, oscilando na casa dos 66 mil dólares. Só que isso não quer dizer que a renda fixa seja melhor, né? Pelo fato dela ter rendido mais do que o Bitcoin, e nem fala que o Bitcoin é ruim, pelo fato dele ter caído muito. Por quê? A renda fixa é um dinheiro estatal, é um pagamento de juros que depende de um governo. E na parte de você construir um patrimônio, construir um colchão financeiro, uma reserva de emergência, isso é muito bom, entendeu? Isso não é ruim. É um dinheiro que você pode guardar por longo prazo, entendeu? Para você comprar a sua casa, para você comprar o seu carro, para você fazer esse tipo de coisa. O Bitcoin você pode usar pelas duas maneiras, tanto igual um Tesouro Selic, né, de você comprar e acumular, comprar, acumular, comprar, acumular, como muita gente faz, né, o buy and hold, né, ou você efetuar trade, né, não day trade, mas tipo trade, né, tipo, você comprar na baixa e vender na alta, entendeu? Isso também é muito bom, você consegue tirar um dinheiro legal e, e é interessante pra caramba. Eu acho que a gente tem que aprender a complementar, não é um melhor que o outro, entendeu? São momentos diferentes. Agora o Bitcoin está entrando numa descendente, entendeu? E a nossa taxa Selic tende a cair, porque já está muito alta, as empresas não conseguem mais segurar, a taxa de juros altas não é boa, entendeu? Às vezes a gente, como investidor, vê a taxa Selic alta, acha que é interessante pelo fato do rendimento ser alto, mas isso não é bom, né? As empresas sofrem para pegar empréstimo, para se expandirem, para alavancar, entendeu? E o Bitcoin é cíclico. A gente está entrando na baixa dele, só que ele tende a subir, porque ele é uma moeda escassa, é uma moeda não fungível. Eu gosto de usar uma carteira de investimento repartida em 4 pedaços, que são 25% em cada. Matheus, como que é isso? Eu gosto de usar a carteira de investimento desse jeito. A minha carteira de investimento é repartida em tal maneira. São 100%, né? 25% em 4 setores. Eu gosto de renda fixa nacional, renda variável nacional, renda variável americana e criptomoeda. Eu reparto em 4 partes iguais. E assim monto a minha carteira de investimento. Pelo fato de eu gostar de ter exposição igual em todas. Tem gente que vai gostar mais de ter, sei lá, mais em renda fixa, menos em renda variável nacional ou americana, bem menos em cripto. Tem vezes que tem gente que recomenda a cripto em 5%, 10% no máximo 15% da sua carteira. Eu não vejo isso pela minha idade, pelo meu patrimônio e pelo meu risco. Eu prefiro tomar mais risco e mais rentabilidade do que ter mais segurança, até porque se eu perder, eu não ligo, entendeu? Eu vou ter que trabalhar e conquistar tudo de novo. Então acaba por eu não ter esse medo. Mas é mais isso, pessoal, entendeu? Então se você bota o seu dinheiro só na renda fixa, mano, muito bom, você tá tipo, na frente de 90% dos brasileiros. Entendeu? Se você bota só em Bitcoin, só em cripto, só em Ethereum, só em Solana, também acho legal, interessante, bola para frente, tem que fazer o que os outros não fazem, entendeu? Tem que botar fé nisso. Mas é isso, esse é o vídeo. Eu compro Bitcoin e cripto na Nexti, vou deixar o link de afiliado meu na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada na Exchange, ela é muito boa, muito livre, corretora que é muito bom para trade, apesar de eu não fazer trade, né? Mas não faço tipo, day trade, eu faço trade ciclicamente, né? Tipo, de período em período, quando o Bitcoin está muito esticado, que eu vejo que está muito esticado, eu vou lá, vendo um pouco, executo um pouco de venda e é isso.
entendeu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse é o segundo vídeo do canal e até a próxima. Tchau.